Olá, futura analista do ICMBio, você que vai fazer o concurso do ICMBio agora em 2025. Essa aula é especificamente para você. Sou o professor José Neto, sou auditor ambiental, vou falar sobre gestão compartilhada de unidade de conservação. A gente vai tratar aqui da lei específica de OCIPs, você vai entender o que são essas OCIPs, e a gente vai fazer sempre um link com o decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, vamos direto para esse conteúdo, uma aula que vai mesclar o conteúdo da legislação e exercícios, com questões de concursos que já foram, né, realizados pela banca que vai fazer o concurso do ICMBio, que é CESP, né, Sebrasp, e com questões inéditas que eu formulei especialmente aqui para você, ok? Não saia aqui dessa aula, fica comigo, você vai aprender tudo sobre gestão compartilhada de unidade de conservação por meio de OCIPs, porque eu trabalho diariamente com gestão de unidade de conservação, então eu sei falar isso para vocês na prática, ok? Bom, o edital, ele traz a Lei 9790 de 1999, que é a lei que trata sobre as OCIPs, tá? Traz toda a qualificação para uma empresa se enquadrar nesse perfil, né, de organização da sociedade civil de interesse público. E o edital do ICMBio também traz o decreto 4340 de 2002, que é o decreto que regulamenta a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, não dá para você estudar sobre gestão compartilhada de OCIP sem você conjugar esses dois documentos, a lei de OCIP e o decreto que regulamenta o SNUC, tá? Então, a gente vai trabalhar essa aula dessa forma, sempre mesclando o conteúdo dessas duas normativas. Bom, o que que é essa OCIP? O que que é essa lei? O que que essa lei trata? A 9790 de 99. Ela dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como organizações da sociedade civil de interesse público. A abreviatura é OSCIP, tá? OSCIP, OSCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Além de tratar, por exemplo, eu sou uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. O que que eu preciso fazer para me qualificar como OCIP, para entrar nessa categoria, né, de OCIP? A lei vai tratar sobre isso. Além disso, a lei também trata sobre o termo de parceria entre as entidades e o poder público. E também regulamenta toda a parte de transparência e de prestação de contas dessa OCIP, desse formato de empresa, tá? É importante você saber o seguinte: como a gente está falando aqui de OCIP voltado para o concurso do ICMBio, né, que é esse órgão federal responsável pela gestão das unidades de conservação no âmbito federal, é importante você saber que é o seguinte: nem todas as unidades de conservação elas são geridas 100% pelo órgão gestor, né? A gente sabe que existem unidades de conservação que foram criadas e podem ser geridas pelo órgão federal, pelo ICMBio, pelos órgãos estaduais, pelas OIMAs, né, os órgãos estaduais de meio ambiente, ou pelos municípios. Então, existe essa previsão legal de que, em determinadas condições, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu tenho uma unidade de conservação que ela é imensa, e aí o órgão ambiental, né, o responsável pela criação daquela unidade de conservação, né, ele entende que não consegue fazer a gestão completa daquela unidade de conservação. Então, por exemplo, a manutenção de trilhas, a capacitação de guias, condutores de visitantes, enfim, a unidade ela é muito extensa e o órgão gestor entende. A gente precisa, né, firmar uma parceria, pode ser por meio de OCIPs, para que essa entidade privada, tá? Essa entidade privada faça a gestão dessa parte aqui da unidade de conservação. Então, é importante você saber que isso existe, isso é legal, e na prática isso também acontece, tá? Então, só que outra coisa também que é importante você saber é que uma unidade de conservação, por mais que ela tenha uma OCIP fazendo a gestão compartilhada, por isso o nome compartilhado,
ela não pode ou ficar responsável 100% pelaquela unidade de conservação. Em que sentido? Existem atribuições que são obrigatórias, né, do órgão gestor, por exemplo. Existem atribuições e funções que são obrigatórias do ICMBio, mesmo naquelas unidades de conservação que tem o CIP fazendo gestão compartilhada. Por isso que o nome é gestão compartilhada. Existe uma parte da gestão que é realizada por essa entidade privada, chamada, qualificada como OCIP, e uma outra parte vai ficar sempre de responsabilidade do órgão gestor. A gente vai ver aqui ao longo dos exercícios, tem inclusive questão sobre isso, em que momento, por exemplo, as OCIPs, ou quais são os pontos em que essas OCIPs elas não podem, de maneira nenhuma, fazer gestão sobre determinados pontos, ok? Então, entender isso. Por isso que existe essa lei e, na prática, isso acontece em algumas unidades de conservação. Uma gestão compartilhada com esse tipo de entidade privada qualificada como OCIP, tá? Bom, quem é que qualifica essa OCIP? A gente sabe que tem que ter, que essa lei trata sobre isso, mas quem é que qualifica? Eu coloquei, inclusive, aqui no slide, né, o brasão aí do Ministério da Justiça. Quem qualifica, quem diz, olha, essa empresa tem os atributos, se encaixa dentro do perfil que está aqui na legislação para ser OCIP. Quem qualifica é o Ministério da Justiça. Se eu tenho uma entidade, né, uma pessoa, sou uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e eu também tenho outras características que essa lei também traz, eu posso, junto ao Ministério da Justiça, solicitar essa qualificação como OCIP, para, por exemplo, concorrer a um edital e firmar uma parceria com o ICMBio, ou com um órgão estadual de meio ambiente, ou com um órgão municipal de meio ambiente, e fazer a gestão compartilhada de uma unidade de conservação, ok? Bom, quem que pode ser qualificado como OCIP? A gente já viu que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Isso aqui, gente, é muito importante você ter em mente quando for para essa prova, porque as questões podem sempre tender a te confundir no sentido de dizer pegar exatamente nesse ponto dos sem fins lucrativos. A gente tem, inclusive, questões aqui nessa aula que a gente vai tratar sobre isso. Então, foca no pessoa jurídica de direito privado, ou seja, não é direito público, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Aprender o que é direito privado e aprender o que é sem fins lucrativos, você já mata a maioria das questões que provavelmente vão cair tentando te confundir na prova do ICMBio, no formato aí que a gente sabe das questões do CESP, de certo ou errado. Outro ponto, né, que é importante para a qualificação dessa empresa como uma OCIP, segundo a nossa legislação, é o funcionamento regular há pelo menos 3 anos, tá? Então, por exemplo, eu acabei de fundar a minha empresa, ela é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, mas eu não tenho esse tempo mínimo de atuação. Então, eu não posso me qualificar como OCIP, 3 anos. E cumprimento dos requisitos legais no estatuto. Essa empresa precisa ter um estatuto, obviamente, e existe todo o cumprimento, né, desses requisitos que estão previstos no estatuto. Tá? Então, são basicamente essas 3 coisas. E aí, já para a gente começar aqui em ritmo de questão, eu trouxe essa uma questão adaptada de um concurso que já ocorreu, para a gente poder treinar. Seguinte, eu vou ler a questão e já vou dar a resposta. Então, depois que eu terminar de ler a questão, que eu disser assim, vamos ver qual é a resposta. Aí você, se você quiser parar para ler com calma, você dá um pause aí no vídeo para ler novamente a resposta e você saber depois aí, quando der o play, se acertou ou se errou. Então, vamos lá. Acerca das organizações sociais, OS, e das organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, julgue o item a seguir. As OCIP, que podem atuar na preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, são criadas para assumir a responsabilidade pela execução de serviços públicos, com vistas à extinção de órgãos ou entidades da administração. O vínculo das OCIP
com a administração pública se estabelece por meio de termo de parceria e elas não estão impedidas de obter lucro. Vamos lá, vamos ver qual é a resposta. Resposta é errada, tá? Por que que essa resposta está errada? Com base no que eu acabei de te explicar, que existe essa previsão legal de que essa entidade qualificada como OCIP pode fazer gestão, mas é uma gestão compartilhada, a gente já mata essa questão como uma questão errada. Porque ela diz o seguinte, né? Até certo ponto a questão está correta. As OCIPs podem atuar na preservação, na conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, beleza, são criadas para assumir a responsabilidade pela execução de serviços públicos. Beleza, mais ou menos. Não é que ela é criada para isso, mas ela pode sim assumir a execução de alguns serviços públicos, né? Com vistas à extinção de órgãos ou entidades de administração. Ela não foi criada para a extinção de órgãos ou entidades da administração. Ela foi criada para fazer uma gestão compartilhada. Então, na situação que eu coloquei para vocês, acho que ficou claro. O órgão executor, gestor da unidade de conservação, por exemplo, o ICMBio, se a gente estiver falando de fato aqui de unidade de conservação federal, ele não firma uma parceria com a OCIP pensando na extinção do próprio órgão. Então, isso não existe, tá? É para contribuir, é para fazer a gestão compartilhada. Lembre sempre desse nome. O vínculo das OCIPs com a administração pública se estabelece por meio do termo de parceria. Ok, é exatamente isso, a gente vai falar sobre o termo de parceria já já. E elas não estão impedidas de obter lucro. Com qual que é a qualificação? Vamos voltar aqui no slide anterior. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, eu falei, foca no direito privado e sem fins lucrativos. Então, as questões vão tentar te confundir também nesse ponto. Elas sim estão impedidas de obter lucro. Aí você pode perguntar assim, mas professor, quer dizer que essa OCIP não vai ter lucro? Não é uma empresa privada, não tem que se manter, né? Tem que pagar suas próprias contas, não tem que pagar aí os seus funcionários? Beleza. Sim, ela vai ter lucros, essa empresa vai fazer a gestão, vai administrar também financeiramente o dinheiro que é, né, aportado aí para a gestão da unidade de conservação. Esse dinheiro pode vir de fomento do próprio órgão executor, quanto de um fundo privado, né? Isso pode acontecer também. Mas esse dinheiro, né, que foi produzido ao longo dessa gestão, ele só pode ser utilizado para a manutenção da própria empresa e para os fins desse objeto da parceria que foi firmada. Por exemplo, os proprietários dessa OCIP, eles não podem ter esses lucros excedentes, formar riqueza, tá? Isso não pode acontecer, tá? Esse dinheiro que é produzido a partir da gestão compartilhada e administrada por essa OCIP, só pode ser utilizado para a manutenção da própria empresa, pagar fornecedores, funcionários, etc., e sempre voltado para o investimento no objeto do termo firmado, nesse termo de parceria que foi firmado entre o órgão executor, vamos colocar aqui ICMBio, e a própria OCIP, ok? Então, foca nisso, porque a maioria das questões vão bater nesse ponto. Vamos lá. Continuando, uma outra questão. A gente já vai treinando, que isso é questão que já caiu em concurso. É necessário constar nos estatutos de uma entidade para que ela se qualifique como OCIP, conforme o artigo 4º da lei de OCIP, né? Que o patrimônio líquido será transferido a outra entidade qualificada em caso de dissolução. Vamos ver qual é a resposta? Vamos lá. Resposta correta. De fato, você vai, concurseiro, pegar essa lei, dar uma lida nela, obviamente, e vai ver que lá no artigo 4º isso está previsto. Bom, nesse estatuto tem que ter exatamente isso. No caso, o patrimônio líquido, aquele que existe no momento em que essa OCIP, né, ela venha, né, a deixar de existir, digamos assim, ou vencer o seu prazo, enfim, esse patrimônio vai ser transferido para outra entidade qualificada, ou seja, que também passou por aquele processo de qualificação junto ao Ministério da Justiça, é,
em caso de dissolução, né? Caso essa empresa seja, né, diluída aí. Ela encerre, digamos assim, as suas atividades. Isso tem previsão legal também. Então, questão correta. Esse patrimônio tem que passar para uma outra empresa que também foi qualificado como OCIP. E que tem esse mesmo fim, tá? Que ela tinha. Gestão de unidade de conservação, né? Trabalhar com esse fator social específico que é meio ambiente. Quem não pode ser qualificado como OCIP? Então, a gente tem aí no artigo 2º a previsão de quem não pode. E aí algumas questões, inclusive, vão querer pegar você aí. Dizer que, por exemplo, sociedade comercial pode, sindicato, associação de classe, instituição religiosa, organização partidária, escolas e hospitais privados não gratuitos, cooperativas e fundações públicas. Então, lá na legislação, no artigo 2º, existe uma série de pontos nesse artigo que vão dizer quem que não pode ser qualificado como OCIP. Os que mais caem em concurso são esses que eu coloquei para você aqui no slide, tá? Então, organizações partidárias, sociedades comerciais, sindicatos, não podem, tá? Não podem. Vamos lá, continuando aqui. Uma questãozinha de prova que trata exatamente sobre essa questão de quem pode, quem não pode, quais são os requisitos, né, para uma qualificação aí. Poderá gerir unidade de conservação, uma questão bem mais específica, né? Poderá gerir unidade de conservação, a OCIP, que tenha dentro de seus objetivos institucionais a educação ambiental, a promoção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma, e pague taxa de exploração ambiental à União. Vamos ver se essa questão, vamos ver qual é a resposta dela. É errada, essa questão está errada, tá? Vamos lá. Eu falei no início dessa aula que não dá para você estudar sobre gestão compartilhada de unidade de conservação se você não fizer o casamento entre a lei que trata de OCIP e o decreto que regulamenta o SNUC. Então, onde é que a gente vai encontrar isso e onde você vai ver? Primeira coisa é, pague taxa da exploração ambiental à União. Não existe esse pagamento de taxa, tá? Até certo ponto essa questão estava correta, mas aqui para o finalzinho ela já desenrolou toda, né? Está totalmente errada. E aí, aqui no decreto, que é o decreto 4340, que regulamenta o SNUC, né, a lei do SNUC, no artigo 22, isso é o capítulo 6 do decreto, que vai tratar sobre gestão compartilhada de OCIP. Você também vai abrir esse decreto, vai lá no capítulo 6, e você vai ler os artigos 21, 22, 23, 24 e 25. No 22, trata exatamente sobre isso. Poderá gerir unidade de conservação a OCIP que preenche os seguintes requisitos. Primeiro, tenha dentro dos seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do desenvolvimento sustentável, tá? E comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma em que essa unidade de conservação ela está inserida, tá? Então, muitas questões que a gente vê que já caíram em concurso tratam sobre essa especificidade que não vem na lei de 99, que é a lei que trata sobre OCIP, mas vem no decreto, tá? Isso está aqui no decreto. Especialmente sobre essa questão de que, preferencialmente, essas atividades, né, essa experiência que ela vai precisar comprovar, lembra que ela precisa comprovar a experiência, a gente viu isso também como um dos requisitos de qualificação, que essa experiência ela seja na unidade ou no mesmo bioma da unidade, ok? Então, foca no artigo 22 do decreto que traz isso, e eu já vi várias questões de concurso, quando são concursos da área ambiental, que trazem esse artigo 22 do decreto, tá? Vamos lá. Questão de prova, mais uma questãozinha aqui para a gente ver. Acerca das organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIP, julgue o item a seguir. A entidade interessada em qualificar-se como OCIP
deve preencher requisitos expressos em lei, como, por exemplo, sujeitar-se a auditorias externas independentes. Vamos lá, vamos ver se está correta ou não essa questão. Vamos ver qual é a resposta. Correta, tá? Então, a entidade precisa se submeter a essa avaliação externa. E dentre as várias formas de avaliação externa que a lei prevê, a lei que institui as OCIPs, né, que traz a qualificação para o OCIP, as auditorias externas independentes é uma delas. Então, essa questão está correta. A gente vai ver exatamente aqui do termo de parceria. O que é o termo de parceria? Muitas questões também que eu vejo de concursos que tratam sobre o OCIP focam no termo de parceria. Então, além de você saber essa primeira parte que a gente viu, que é a qualificação para ser uma OCIP, né? É você entender um pouco sobre digamos, esse contrato, esse documento que é extremamente importante, que é o termo de parceria. O termo de parceria já é uma fase posterior à qualificação. Aquela entidade privada, ela já é uma OCIP, ela já foi qualificada pelo Ministério da Justiça. Agora, ela quer fazer o quê? Estabelecer essa relação com o poder público. No caso que a gente está estudando aqui para o ICMBio, Unidade de Gestão Compartilhada de Unidade de Conservação, aquela OCIP, qualificada pelo Ministério da Justiça como OCIP, ela quer concorrer a um edital e ela quer conseguir estabelecer essa gestão compartilhada com uma unidade de conservação gerida pelo ICMBio. Então, ela precisa firmar o que a gente chama de termo de parceria. Então, como que isso se dá, a gestão compartilhada? Existem várias, né, existe a burocracia. Uma delas, a mais importante, é o termo de parceria, tá? E esse documentozinho, o termo de parceria, ele define direitos, deveres e metas da parceria. Ou seja, qualquer relação contratual, formal, precisa ter direitos, deveres e metas estabelecidos, senão você não consegue chegar aos objetivos dessa gestão compartilhada, né? Os objetivos só vão ser cumpridos se você tem esse termo estabelecido. Então, esse termo de parceria também, além de definir isso, deve garantir a transparência e a prestação de contas. Então, digamos assim, os pingos nos is. Tudo que tem que acontecer, né, de ambos os lados, das partes, gestão da unidade e a entidade privada qualificada como OCIP, consta aí nesse termo de parceria. E também como que essa transparência vai acontecer? Porque a gente viu que existem auditorias externas, né? Existe prestação de conta, que a gente vai já falar, existe fiscalização. Então, como que essa transparência vai acontecer? E esse termo de parceria também fala sobre a questão da fiscalização, né? Essa OCIP está sujeita à fiscalização, e como a gente acabou de ver na questão anterior, que foi a questão de concurso do SEBRASP, a questão das auditorias, tá? Especialmente essa auditoria externa. Então, como que funciona essa prestação de contas? Então, outro ponto que gosta de cair em prova de concurso, quando o assunto é o CIP, é a parte de prestação de contas. Então, sempre vem questões relacionadas à qualificação de uma empresa como o CIP, vem questões sobre o termo de parceria e vem questões sobre prestação de contas. Bom, como que funciona? Essa OCIP precisa prestar contas através de relatórios periódicos de suas atividades, tá? A gente vai já ter uma questãozinha sobre isso, e aí eu vou dizer de quanto tempo esses relatórios precisam ser entregues ao órgão gestor. Bom, demonstração financeira e contábil, então isso também precisa ter aquele todo balancete, nessa parte mais burocrática, como eu falei. As auditorias independentes, quando for necessário, essa OCIP pode fazer. A publicação dos balanços e relatórios na imprensa oficial, isso também deve acontecer, tá? Então, você vê que toda essa parte de transparência, ela está prevista na legislação que trata sobre o OCIP. E, na prática, isso precisa acontecer entre o órgão gestor da unidade de conservação e essa entidade privada que é qualificada como OCIP, que concorreu a um edital e que conseguiu, né, vencer esse edital e estabelecer o termo de parceria com a unidade de conservação. Questão de prova. De acordo com o decreto 4340, de 2002, que é o decreto que regulamenta a lei do SNUC, julgue o item a seguir acerca da gestão compartilhada com o OCIP. A OCIP deve encaminhar anualmente
relatórios de suas atividades para apreciação do órgão executor e do conselho da unidade. Então, vamos lá. Qual é a resposta? Vou colocar aqui para você. Resposta correta. Acabei de dizer que eu ia falar esse tempo, né, dos relatórios, de quanto e quanto tempo. De fato, é o relatório anual, tá? Você pode ter questões que vão dizer assim, o relatório ele é semestral. Não é. A OCIP ela tem a obrigação de, a cada ano, entregar esse relatório de prestação de contas das atividades para o órgão gestor e também para o conselho da unidade de conservação, tá? Não é só para o órgão gestor, não é só para o ICMBio, que é o órgão que é gestor da unidade de conservação, mas para o conselho gestor da unidade de conservação também. Precisa conhecer, precisa ter conhecimento, ler esses relatórios, ok? Então, o período é de um ano, a cada um ano, relatório enviado aí para a gestão e para o conselho. Vamos lá. Outro ponto que pode cair em concurso é sobre a perda da qualificação da OCIP. O Ministério da Justiça qualifica, ele diz, entidade privada sem fins lucrativos, se encaixa em todos aqueles pontos que está na legislação, então qualificada como OCIP. Essa OCIP vai lá, concorre a um edital, firma um termo de parceria com o órgão gestor da unidade de conservação, beleza. Mas ela pode perder essa qualificação como OCIP e automaticamente perder esse termo de parceria, essa gestão compartilhada e por água abaixo. Então, vamos lá. Quando que isso pode acontecer? A própria OCIP pode pedir, olha, não quero mais. Pedido da própria entidade, não quero mais estar como OCIP, tá? E também por meio de um processo administrativo ou por meio de um processo judicial, uma decisão administrativa e judicial transcorrida aí por meio de processos, tá? Por quê? Porque pode acontecer o seguinte, aquela entidade, ela está fazendo coisa errada. Eu sou um visitante da unidade de conservação, sempre vou lá naquele parque que é administrado por um município e vejo que está acontecendo coisa errada aqui. Esse popular ele pode bater lá na porta do Ministério Público e dizer, olha, eu vi que a gestão da unidade está fazendo coisa errada assim, assim, assado. Abre-se um processo e aí, se julgado, enfim, pode chegar por conta de um particular que foi lá e fez uma denúncia anônima, isso também está previsto em lei, e ao final desse processo, desse julgamento, essa OCIP perder, essa entidade, né, perder a qualificação como OCIP e também perder o contrato, o termo de parceria, enfim. E o próprio Ministério Público também, né, ele pode, né, ele tem essa autonomia também para fazer isso. Por quê? Porque essa OCIP faltou, né, com o cumprimento dos requisitos legais. Algum requisito legal, está fazendo alguma coisa, enfim. Então, a perda de qualificação é por pedido ou por processo administrativo ou judicial, e isso pode ocorrer por meio da falta do cumprimento de requisitos legais, e qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima para o Ministério Público. Vamos lá. Questões complementares de pontos que a gente tratou até aqui e de outros pontos que não foram tratados, mas que a gente vai ver por meio das questões. Bom, primeira questão das complementares. A celebração do termo de parceria entre uma OCIP e o poder público para a gestão de unidade de conservação dispensa a realização de consulta aos conselhos de políticas públicas da área ambiental. Vamos ver se está certo ou se está errado. A resposta é errada, tá? Está errado. Por que essa essa questão está errada? Dispensar a realização de consulta? Nananina, não. Tem que ter consulta. Aqui, o artigo 10 da lei que trata sobre o CIP 9790 de 99 diz o seguinte: a consulta aos conselhos de políticas públicas da área correspondente é obrigatória antes da celebração do termo de parceria, tá? Então, antes dessa OCIP, né, firmar termo de parceria com o ICMBio, tem que ter consulta aos conselhos de política pública da área ambiental, porque o artigo 10 da lei fala que a consulta aos conselhos de política pública da área correspondente, então, se a gente está falando de unidade de conservação da área ambiental, precisa ser consultado antes de firmar o termo de parceria, ok? Então, está errado. Próxima questão. As OCIPs que assumem a gestão de unidade de conservação estão sujeitas à fiscalização de órgãos do poder público, mas não precisam prestar contas regularmente sobre o uso de recursos públicos recebidos,
pois possuem autonomia financeira. Vamos lá, você já sabe que essa resposta está errada. A gente viu sem fins lucrativos. Então, como é que fala aí de autonomia financeira? Pode até ter uma certa autonomia para a gestão financeira dos recursos que foram fomentados pelo órgão público. Beleza, mas não existe essa autonomia financeira total, tá? Outra coisa, não precisam prestar contas, está completamente errado. A gente viu que precisa prestar contas sim, né? Devem prestar contas regularmente. A gente está aí, isso está previsto aonde? Na lei. No artigo 11 e no artigo 15. As OCIPs que relevam termo de parceria ao poder público devem prestar contas regularmente sobre os recursos públicos recebidos, tá? Artigo 11 e artigo 15 tratam sobre isso. Próxima questão. As OCIPs podem ser diretamente responsáveis pela gestão administrativa de unidade de conservação, incluindo a fiscalização ambiental e a aplicação de multas, desde que tenham firmado um termo de parceria com o poder público. Vamos lá. Vamos ver que resposta, né? Se é certa ou se é errada. Está errada, tá, gente? Aquilo que comentei no início dessa aula. O termo de parceria é firmado, a gente chama isso de gestão compartilhada. Esse nome não é à toa, é compartilhado. A OCIP tem responsabilidade em uma parte daquilo que foi firmado no termo de parceria e o órgão gestor não entregou essa OCIP e disse assim, olha, lavei minhas mãos para a gestão da unidade. Isso não existe, tá? A gestão ela é compartilhada. E existe o que a gente chama de poder de polícia. Poder de polícia a OCIP não tem. Então, quando a gente fala em fiscalização, aplicação de multas, só pode fazer quem tem poder de polícia, tá? Então, não pode. Isso a questão está errada. Não tem administração, a gestão total da unidade de conservação e, especialmente, nessa questão, está errado por conta da dizer que esse termo inclui fiscalização e aplicação de multas. O CIP não tem esse poder, só quem pode são os analistas ambientais do órgão, se a gente estiver falando de unidade de conservação federal, os analistas ambientais do ICMBio que podem fazer isso aqui, fiscalização e aplicação de multas nesse sentido, ok? Fiscalização de infrações ambientais, entre outras. Próxima questão. As OCIPs que celebram termo de parceria para a gestão das unidades de conservação estão obrigadas a seguir os princípios da administração pública, incluindo legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ainda que sejam entidades privadas e sem fins lucrativos. Tá, vamos ver qual é a resposta. Correta, tá? Tem que ter tem que cumprir todos esses princípios da administração pública, né? Não deixa de ser uma gestão da administração pública. É uma gestão da administração pública. Então, isso está onde? No artigo 4º. Lá tá explícito, tá exatamente como está aqui, que as OCIPs precisam cumprir exatamente, seguir exatamente esses princípios da administração pública, ok? Vamos lá. Próxima questão. Uma OCIP que celebra termo de parceria com o órgão ambiental para a gestão de unidade de conservação de proteção integral pode explorar economicamente os recursos naturais da unidade, desde que as receitas obtidas sejam destinadas à manutenção da própria OCIP e às suas atividades ambientais. Vamos lá, vamos ver qual é a resposta, né? Essa pergunta, essa questão está errada. Vamos lá, aquilo que eu comentei também ao longo da aula. Questões que podem te confundir. Bom, o finalzinho dessa questão está correto. As receitas obtidas, elas têm que ser, de fato, destinadas à manutenção da própria OCIP e às suas atividades ambientais, foi o que eu falei durante a aula. Mas essa questão está errada porque está especificando, falando, por exemplo, de explorar economicamente os recursos de uma unidade de conservação de proteção integral. Então, a gente estudou o SNUC e sabe, né, que a unidade de proteção integral existem limitações em relação à questão da exploração econômica dos recursos naturais. Você não pode fazer isso, né? Então, por exemplo, ali no SNUC, a exploração direta dos recursos naturais em unidade de conservação de proteção integral, ela é proibida. Então, a OCIP não pode fazer isso, né? A OCIP pode fazer o quê?
atividades de apoio, como ecoturismo, educação ambiental, mas não pode explorar economicamente os recursos naturais da UC. Lembra que eu falei no início da aula? A UCIP firma parceria, por exemplo, com o órgão gestor, no caso, o ICMBio, se for Unidade de Conservação Federal, para fazer gestão de determinados pontos da unidade que muitas vezes o órgão gestor não tem capacidade naquele momento de fazer gestão, tá? Mas tem que se observar a categoria da unidade de conservação, o grupo da unidade de conservação. No caso de proteção integral, explorar economicamente não pode, tá? Exceto, dependendo da categoria, né, a OCIP pode fazer isso aqui, trabalhar a questão do ecoturismo, da educação ambiental, recreação, quando a gente estiver falando de parques nacionais, parques estaduais, parques municipais, ok? Próxima questão. A concessão da gestão de unidade de conservação federal ao MOCIP deve ser formalizada exclusivamente pelo Ministério do Meio Ambiente, pois este órgão possui competência exclusiva para gerir o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Vamos ver a resposta? Está errada. Por que está errada? Gente, está colocando aqui toda a responsabilidade para o pobre do MMA, né? Do Ministério do Meio Ambiente. E não é. A concessão da gestão, gente, está aqui. Ela é do ICMBio. Está previsto na própria lei de criação do ICMBio, tá? A gestão das UCs federais é de competência do ICMBio, não é de competência do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente vai tratar de outras coisas, mas quando fala de gestão daquela unidade, é o ICMBio, ok? E a gente, como eu falei, esse termo de parceria, gestão compartilhada por ACIP, pode acontecer também no âmbito estadual e no âmbito municipal, tá? Se for unidade de conservação estadual, unidade de conservação municipal. Próxima questão. A seleção de uma OCIP para a gestão compartilhada de unidade de conservação deve seguir critérios públicos e transparentes, sendo obrigatória a publicação de um edital com pelo menos 60 dias de antecedência no Diário Oficial e em jornal de grande circulação regional. Vamos ver se está correto ou se está errado. A resposta é correta, está correto. O decreto que regulamenta o SNUC, no capítulo 6, trata exatamente sobre isso, né? Aqui no artigo 23, lá do decreto, capítulo 6, são 60 dias. Então, como é que acontece, né, gente, isso? Ó, vamos lá. Termo de parceria, até chegar à questão do termo de parceria, o órgão gestor, ele publica esse edital com 60 dias antes, né, para que essas entidades que são qualificadas como OCIP, elas possam olhar para o edital e dizer, eu tenho condições, eu quero concorrer, eu consigo ofertar, eu consigo fazer a gestão desse serviço que é o objeto do edital dessa unidade de conservação, né? Nesse edital também tem o quê? Que a gente chama de termo de referência, tá? O termo de referência é um protocolo, digamos assim, do que essa OCIP precisa ter como experiência, precisa ter como documentação para poder concorrer a esse edital, tá? Então, o termo de referência vem junto a esse edital que é publicado 60 dias antes. Uma outra coisa que está no decreto, que pode ser que caia em questão de prova, está relacionada aqui ao decreto e à gestão compartilhada de OCIP, é a questão da participação do conselho gestor da unidade na avaliação desse termo de referência, tá? Então, antes do termo de referência incorporar o edital, que vai ser publicado 60 dias antes ali do início das inscrições, né, das OCIPs, o conselho gestor precisa também ser consultado pelo órgão gestor, ok? CMBio precisa mandar, entregar o termo de referência para o conselho gestor vai, obviamente, fazer suas contribuições e o órgão gestor, ICMBio pode acatar ou não, tá? Mas precisa passar também o termo de referência precisa passar pelo conselho gestor. Vamos lá, falando de conselho gestor. O Conselho Gestor da Unidade de Conservação tem competência deliberativa sobre a escolha da OCIP, que irá gerir a unidade, podendo anular a decisão do órgão executor caso discorde da seleção realizada. Eu acabei de falar de Conselho Gestor, né? Falei que o decreto diz que o termo de referência, que é esses requisitos que vão constar no edital
que vai selecionar o CIP, que vai firmar parceria com a unidade, com a gestão da unidade de conservação, esse termo de referência precisa passar pelo conselho gestor, também está lá no decreto. Mas a questão está falando aqui sobre a questão de competência deliberativa. O conselho gestor tem competência deliberativa para escolher a OCIP que vai gerir a unidade? Vamos ver a resposta. Está errada. O conselho gestor não tem competência. Quem escolhe a OCIP é por meio desse processo que eu expliquei. Termo de referência que foi construído pelo órgão gestor, vamos lá, ICMBio, que mandou o termo de referência para o conselho gestor. O conselho gestor, ele olhou, avaliou, fez suas considerações, deu um retorno para o ICMBio. O ICMBio acatou ou não sugestões do conselho gestor, reformulou ou não o termo de referência e construiu o edital. Lançou 60 dias antes do processo de inscrição. As OCIPs que têm qualificação e que têm o perfil do edital concorre e quem pontua, né, maior nessa seleção acaba ficando. Então, o conselho gestor não tem essa competência de escolher qual é o CIP, tá ok? Não tem, ok? O conselho gestor, ele não tem. Bom, conclusão, a gente já está concluindo aqui essa aula. Estude gestão compartilhada de unidade de conservação, sempre olhando o decreto. Não fique só na lei de OCIP. A lei de OCIP ela é geral. Ela fala de qualificação de OCIP, esse termo de parceria com órgão público, e cai em vários concursos de várias áreas essa lei. Mas você está fazendo o concurso do ICMBio. Então, não dá para estudar só a partir da lei de OCIP, a de 99. Você tem que estudar junto com o capítulo 6 do decreto que regulamenta o SNUC, aqueles artigos que a gente estudou aqui na aula. Porque aí sim você vai ter um entendimento completo sobre o que é a OCIP, a participação dela na gestão de unidade de conservação, gestão compartilhada. Fique atento a esses conceitos de OCIP, termo de parceria, revise as exigências para a prestação de conta e faça muitas questões. Eu trouxe aqui 13 questões para a gente estudar, tá? Foram 13 questões que a gente estudou, focada no formato do SEBRASP, sempre trazendo especificidades sobre unidade de conservação, tentando trazer questões que já foram executadas em concursos. Essas últimas foram questões inéditas, onde eu trago ali OCIP, gestão compartilhada de UC, são questões específicas, mas busque mais questões e quanto mais você treinar, melhor, ok? Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você. Eu tenho certeza que você vai lembrar dessa aula na hora que cair uma questão de OCIP. Lembrando que no último concurso do ICMBio não caiu questão de OCIP, não caiu gestão compartilhada com OCIP. Então, é possível que nesse concurso, nessa prova, tenha pelo menos uma questão de gestão compartilhada de OCIP. Ok? Bom, abraço, curte, comenta, compartilha e espero você na próxima aula da sequência de aulas que a gente está fazendo aqui no canal, específicas para o concurso do ICMBio, concurso do IBAMA, concurso do MPU e também, futuramente, questões para o concurso da aulas para o concurso da Embrapa. Compartilhe com seus amigos que também estão nessa fase de fazer concurso. Eu quero ver todo mundo aprovado e daqui a alguns meses todo mundo sendo analista do ICMBio. Ok? Tchau, tchau. Foi um prazer ter você aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e de comentar. Tchau, tchau. Bom concurso, boa prova. Depois volta nesse vídeo e comenta comigo o que você achou dessa aula e se caiu ou não questão do concurso, questão de OCIP no concurso de você, tá?